Eu quero que os irmãos abrem comigo em Apocalipse capítulo 11, por favor. Apocalipse capítulo 11. No versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, isso fala dos santos, a besta que emergiu do abismo, ou seja, que subiu do abismo, fará guerra contra eles e vencerá e matará. No capítulo 19, versículo 19, aí diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para fazer guerra contra aqueles que estavam montados no cavalo e contra o seu exército. Irmãos, eu quero aqui falar mais ou menos daquilo que vai acontecer brevemente na situação profética. A Apocalipse se entende 5% como se lê e 95% não se entende da forma que se lê. E aqui Deus está a falar praticamente de nós os santos. Ele está a mostrar como a besta, o anticristo, o ser, o homem que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus, vai reagir contra os filhos de Deus. Nós temos visto a modernidade como tem se levantado de forma tão rápida, como o mundo tem sido tão moderno a cada dia mais, a cada vez mais a tecnologia aumenta. E só que nós temos esquecido um lado. A Bíblia diz que todos os animais da terra, quando Deus deu a lei para Adão, ele disse assim: todos os animais, seja as aves do céu, os animais da terra, os domésticos, e todos os monstros temerão você, Adão. Quando Deus mata todos os homens, no capítulo 6, no capítulo 7 de Gênesis, Noé, Deus lhe diz a mesma coisa que ele disse a Adão. Todos os monstros, depois deles sobrarem só os 8, todos os monstros, animais e aves do céu vos temerão. Ou seja, todos os animais terão medo dos homens, porque o homem é o maior na terra. Deus fez, em todas as criaturas que Deus criou na terra, o homem é o predominante. Mas só que tem uma coisa que nós não temos notado, ou seja, nós deixamos passar despercebido, são os exércitos. Eu preparei uma matéria aqui dos 10 exércitos, ou seja, os 10 países com a força armada mais poderosa do mundo. E quanto eles gastam para essas forças armadas. Eu vou só ler aqui, vai ser rápido e breve. Vou resumir depois. Em 10º lugar está as forças armadas da Turquia. Eles gastam 18,2 bilhões de dólares só para a formação alimentação para esse exército. 18,2 bilhões de dólares. E aqui diz assim, eles têm um número estimado em 410,5 mil soldados. O exército da Turquia ainda conta com 3.778 tanques, 1.020 aeronaves, entre elas caças, helicópteros de ataque e 13 submarinos ao seu serviço. Em 9º lugar está a Força Britânica, a Força Armada da Inglaterra. Aí eles gastam 60,5 bilhões de dólares só para investir nas Forças Armadas. Armamento, bombas nucleares, tudo isso. Depois vamos chegar para você entender por que eles fazem isso. Depois, em 8º lugar, está a Itália, o exército italiano. Eles gastam 34 bilhões de dólares. Em 7º lugar está o exército sul-coreano. Gastam 62,3 bilhões de dólares. Depois, em 6º lugar, está o exército francês.
eles gastam 62,3 bilhões de dólares. Em quinto lugar, o exército indiano gastam 50 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, no exército indiano tem 1.325.000 soldados. 1.325.000 soldados. Em terceiro lugar, em quarto lugar está o grupo japonês, exército japonês, que gasta 41,6 bilhões de dólares. Em terceiro lugar está o exército chinês, que gasta 216 bilhões de dólares. Eles têm estimadamente 2,3 milhões de militares prontos para a guerra, para matar. E em primeiro lugar, em segundo lugar está a Rússia, que gasta 84,5 bilhões de dólares. E em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 601 bilhões de dólares que eles gastam mensalmente para o exército. E eles têm um exército estimado em 1 milhão de militares. Agora vamos analisar isso. Eu fui agora investigar dentro desses exércitos o tipo de armamentos que eles usam. Todos esses exércitos não só estão classificados por causa do dinheiro que eles gastam, mas na forma de armamento e a tecnologia que eles utilizam. Eles têm a maior segurança de todos os tempos. E só que a pergunta que não se cala é a seguinte: por que toda essa força? Onde eles querem chegar com isso? Qual o país que declarou guerra com os Estados Unidos? Nenhum. Com a Rússia? Nenhum. Com a Itália? Nenhum. Com a China? Nenhum. Entre todos esses países, quais são os países que declararam guerra e estão em guerra? Nenhum. E por que todo esse exército? Irmãos, esse exército, Satanás está influenciá-los a se prepararem. Esses exércitos estão sendo preparados para a última batalha, aquilo que vai ser o Armagedon. Pode talvez ser a terceira guerra mundial. Mas só que entre esses 10 exércitos, tem um exército que não foi contado, que eu considero o maior exército do mundo. Você não vai ver a capacidade de orçamento dos armamentos deles. Você não sabe quantos exércitos eles são. Eles ganham $1 milhão por dia. $1 milhão por cada detonação. Eu estou a falar do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo pequeno. Eles se formaram, é um grupo rebelde que se formaram em 2003. E esse grupo, ele se levanta contra principalmente os cristãos. Os maiores inimigos deles são aqueles que reprovam a doutrina deles. E nós sabemos que nós somos contra eles, a doutrina deles. Eles adoram Meca, adoram Maomé. E nós sabemos que não podemos ter outros deuses diante do nosso Deus. E eles são contra esses. Eles matam. Por que eu considero que entre todos esses exércitos, apesar do armamento, a tecnologia, o dinheiro que eles utilizam, o Estado Islâmico, por que eles são maiores? O Estado Islâmico, eu considero eles maiores por quê? Porque enquanto esse exército, eles vão para a guerra com o objetivo de ganhar e voltarem, o Estado Islâmico não. Ele vai para a guerra com o objetivo de ganhar e ele próprio vai morrer. Ele não se preocupa, não tem pressa. Ele se chegar aqui nessa igreja e dizer, eu vou matar todos agora. Tá bom, mata, vai ser preso. Ele não adianta falar isso. Ele vai matar e ele próprio também vai morrer com você. Esse é um método que eles inventaram. Esse é o maior método que um exército poderia ter. Aniquilar uma geração inteira e ele também ser aniquilado. Porque eles dizem que tem esperança de que terão a outra vida. Mas só que isso é um alerta para nós. É um alerta para nós cristãos. O exército já está sendo formado. Eles gastam bilhões de dólares para investir neles. E nós
Paulo vai dizer: preparem o capacete e a espada da verdade e partam para a guerra. Agora, onde é que está nosso armamento? A Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos também nos equipar, investir na nossa vida espiritual, para que quando essa guerra chegar, nós não traiamos a Cristo. Porque é provável que nós, quando vermos o exército, você já imaginou um exército tremendo? A perseguição dos cristãos, aqui está dizendo veemente, a besta se levantou duramente contra o povo de Deus e foi pelejar guerra contra o povo de Deus. Imaginem só, a perseguição dos cristãos, eles eram torturados, amarrados com os pés por cima, a cabeça por baixo e uma pedra no pescoço. Eram outros pisados por rodas, por rodas que estavam cheias de trituradores. Só que nesse tempo não. Nesse tempo nós, os mártires desse tempo, que vão morrer no fim, é provável que eles morram eletrocutados. Ligar a ficha no interruptor e você ser eletrocutado, queimar mesmo. Aquilo vai ser uma morte tremenda. Vamos morrer com testes de vacinas. Nós cristãos vamos ser instrumentos para serem usados testes de vacina e nós não podemos ignorar isso. Todas essas epidemias que estão acontecendo no mundo, principalmente o vírus Zika, a febre amarela, são epidemias, porque você vê só, existe a vacina da doença, mas não existe o diagnóstico da doença. Como é que isso pode acontecer? Como é possível existir a vacina? Porque nós sabemos que quando existe a vacina de uma doença, é porque é o próprio diagnóstico que consegue curar a doença, não é isso, irmãos? Sim. Mas não existe. Até agora, a febre amarela tem vacina. Mas essa vacina da febre amarela não cura a febre amarela. Vocês sabem que o país foi assolado por uma febre amarela que matou mais de 2.500 pessoas só esse ano, em 2 meses. Acho que foi a maior febre que já aconteceu em Angola. Foi uma luta espiritual. Sofremos bastante. Eu acho que muitos irmãos em Luanda pararam mesmo, ficaram tristes, ficaram abatidos, muitos perderam a fé. É uma batalha que nós estamos a passar. Todas essas epidemias que estão a surgir no mundo estão sendo inventadas no laboratório. E eles estão a fazer teste. Se vocês derem conta, podem procurar. Procurem. Toda a febre amarela que passou em Luanda, porque a cidade que foi assolada foi Luanda, procurem qual é o rico que morreu de febre amarela. Nenhum. Só os pobres. As famílias de classe baixa. É o maior alvo de Satanás. Sabe por quê? Porque os ricos já estão perdidos. E como o cristianismo está mais baseado nas famílias de classe baixa, somos o alvo de Satanás. Satanás aproveita a nos apanhar, a nós. Então devemos ficar em alerta com essas coisas. Quando vemos nas notícias, vocês escutem só, nas notícias vocês sempre assistem assim, ouvindo assim. A Rússia, os Estados Unidos, a Rússia declarou guerra contra a Ucrânia. E os Estados Unidos disse se a Rússia fazer guerra com a Ucrânia, nós vamos se opor contra a Rússia também. Depois de um momento a outro não acontece nada. Sabe o que é isso? Rumores de guerra. Deus disse, haverá guerras, uma coisa, vírgula, e rumores de guerra. Ou seja, guerra é outra coisa, haverá guerra. É guerra, haverá guerra mesmo, um recinto, luta, morte, vai haver. Rumores de guerra, é rumor. Você ouviu, tipo, eu ouvi um rumor aí que você engravidou, é verdade? Isso é um boato, algo que você ouviu. É isso, só acontece isso. Você ouve que a Rússia disse agora vai haver guerra com os Estados Unidos, mas nunca acontece essa guerra. Nunca. E essa crise, nós sabemos que temos 2 crises. Crise econômica e crise no cristianismo. A crise econômica, nós aqui temos acusado acho que é o ancião que falou na pregação, né? Da crise. Ele disse que nós temos acusado talvez os governantes pela crise. Essa crise
que o petróleo baixou. Sabe por que o petróleo baixou no mundo inteiro? As pessoas pararam de investir no petróleo. Depois do petróleo, a guerra é o outro método que dá dinheiro. E todos os investidores estão a investir no terrorismo. Todos agora estão a investir no terrorismo. Não pensem que o Estado Islâmico está ali só à toa. O Estado Islâmico, eles estão ali, mas tem alguém por trás disso tudo. O líder deles máximo, não pensem que é um muçulmano, não. Por trás desse muçulmano tem um líder. É isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes. Quando verem opressão em uma província sendo manifestado, não vá lá, porque por trás deste que veio fazer manifestação, há um líder por trás dele. E por cima desse líder, tem um líder máximo. O maior líder do Estado Islâmico, ele é financiado pelas forças armadas de todas essas potências mundiais. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a própria França, essas potências, a Itália. O papado sabe disso. O Papa sabe disso. Ele sabe que o Estado Islâmico quer. Ele ganha dinheiro com isso. Então nós devemos estar em alerta acerca destas coisas. Porque o objetivo do Estado Islâmico, eles têm um slogan que diz assim: ou você se converte ao Estado Islâmico ou morre. Não tem saída. O que é que você tem que fazer? Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se ele só tem duas opções, ou você se torna do Estado Islâmico, ou você morre, e você também lhe dá uma só opção. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque esses homens, o objetivo deles é alcançar o mundo, e eles vão chegar aqui. Eu tenho desconfiado imenso, talvez podem me chamar de louco, dos mamadus. Esses comerciantes que estão aqui. Para mim, eles são pessoas que vêm estudar a área, para quando a revolução acontecer, eles vão entrar normalmente aqui. Podem crer. Se vocês verem, a maioria, todos esses comerciantes que estão a entrar aqui no país, eles não têm visto, vêm sem visto. Mas para nós sairmos daqui para o país dele, tem que ter visto. São coisas que você não ouve. Tem pregadores que não pensam nisso, não falam isso. São coisas que nós cristãos devemos estar em alerta. Satanás, nas últimas guerras, no último tempo, ele vai usar os poderosos. A Bíblia diz que ele vai fazer pequenos, grandes, livres, escravos, ricos e pobres a se levantarem contra os cristãos. Porque a força espiritual, Satanás conhece o nosso interior. Eu tenho dito sempre que por que Satanás quer que você não vá para o céu? Satanás não quer que você vá para o céu, sabe por quê? Porque ele viveu lá e sabe como é que é gostoso viver no céu, e ele não tem lá mais lugar. Não, lá é muito gostoso, eu não vou deixar esse cara aí lá. Ele sabe, o céu é bonito, as coisas que estão lá, Paulo disse que não se fala, não tem, ainda que você vê, não vai conseguir explicar. Satanás não quer que você vá lá, porque ele já estava lá. Ele sabe como lá é bonito, não quer que você viva a mesma vida que ele teve lá e desperdiçou. Tá vendo, né? Depois de Deus, Satanás é o segundo que conhece mais o homem do que ninguém. Por primeira coisa, ele viu Deus a fazer o homem. Ele te viu quando você estava no ventre da tua mãe. Ele estava no dia em que você nasceu. Ele veio estudando você desde o dia em que você nasceu. Ele conhece você. Desde a tua idade pequena até você crescer. Até hoje ele conhece você. Por isso que nós temos que estar em alerta. Não nos deixar levar por qualquer coisa. Tudo que nós assistirmos na televisão, lermos no jornal, qualquer notícia, seja doença, epidemia, morte, guerra, temos que analisar. E para ver se isso é bom ou é mau. Está vendo, igreja?
Estamos a ver como é que as coisas estão indo. Porque esse exército, imaginem só, mas um exército, o mundo sabe fazer o quê? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão a lutar para colocar o mundo, a Terra, o planeta, em paz. Em paz. Mas agora vamos ver uma coisa. Deus disse que as únicas coisas que teriam temor de nós são o quê? Os animais. Então, para quem nós estamos a lutar? Para que esse todo armamento? É guerra entre nós mesmos. Agora, esse então é um critério. Agora as pessoas, os milionários, descobriram que o terrorismo está a dar dinheiro. Só uma bomba, quer matando, quer não matando, explodida pelo Estado Islâmico, custa $1 milhão. Uma explosão só. Por isso que eles agora foram para a Europa. Se vocês tem irmãos aqui que não têm acessado à internet, na internet você vai encontrar a Europa. Hoje, na Europa, se você ir para a Europa, você vai procurar igreja, não vai encontrar. Vai ser difícil. Salvo erro, vai encontrar uma igreja católica. Igreja na Europa está caro, está difícil. Está mesmo difícil, está igual o dólar aqui. Lá você vê nos jornais, igreja está a ser vendida. No mês de junho foi vendida 2.600 igrejas na Europa. 2.600 igrejas. Sabe para fazer o quê? Sabe venderam para quem? Para os muçulmanos, para ser mesquitas muçulmanas. As igrejas estão a ser vendidas. Daqui a pouco só vai ter cristianismo na África e só no sul da África e América. Só. Vamos ser poucos. Onde é que nós vamos fugir na grande tribulação? Vamos ter que ficarmos aqui. Até esperar o perseguidor vier. Vamos ser igual a aquele bispo que chegaram, os assassinos chegaram na casa dele. Ele estava em casa e ele disse, por favor, não... Lhe pegaram e disseram, você hoje vamos ter que te levar no Coliseu para ser morto. Ele disse, tá bom. Mas eu, como estou a fazer o meu almoço, por favor, vamos comer. Ele fez a comida, serviu. Enquanto ele servia, a comida ficava pronta, ele limpava a casa, arrumava, limpou o pó, fechou a janela, fez uma oração, comeram, lavou a louça, arrumou a casa. E ele disse, tá bom, tá aqui a minha irmã, podem me amarrar, podem me levar. Levaram ele comeu com os bandidos, é sério, isso aconteceu. Amarraram ele e foi, chegou no Coliseu, lhe deitaram aí. Quando o leão vinha, ele orou assim, dessa maneira, disse assim, Senhor Deus, muito obrigado por ter me permitido chegar até nesse momento, obrigado por ter permitido que eu fosse um mártir. Agora estou sendo moído por dentes de feras para ser achado trigo puro. Quando ele falou isso, todo o povo que estava aí, que aplaudia, começou a chorar. Foi uma oração tremenda. Sabe quantos anos esse senhor tinha? 85 anos. Foi mártir. Quem tem essa coragem? Ano passado foram mortos 21 cristãos no Estado Islâmico, no Egito. Foram mortos. Os primeiros mártires do século XXI que foram apresentados na TV, a mensagem veio assim, mensagem ao povo da cruz. Essa mensagem para nós é guerra contra nós. Esse exército, esses 10 exércitos estão a se preparar contra nós. A guerra vem contra nós. O povo da cruz. É nós, o nosso Salvador que morreu na cruz. Não é Maomé, nem Buda, nem o Deus das testemunhas de Jeová, que eles dizem que não pode crer no Filho, tem que ser só no Pai, porque para nós cristãos, ninguém vai ao Pai se não passar para o Filho. Se eles têm que ir para o Pai, então não são cristãos. Testemunha de Jeová não é cristão. É nós, o povo da cruz. Então esse é um alerta, irmãos. É profético, vai acontecer, não pode ser impedido, tem que acontecer para que se cumpra a promessa do Senhor. Para que Ele venha, é necessário que isso aconteça. Mas, irmãos, temos que enfrentar isso. Temos que enfrentar. Mas eu tenho que ser mesmo morto.
Tens que morrer, infelizmente tens que morrer. Para que você, 2 Coríntios diz que para que você morrendo, geres vida. Amém, igreja? Amém. Então, esse é o estudo que tivemos hoje. Foi um pouquinho curto, mas da próxima vez vamos estudar mais aprofundada outras coisas proféticas, tá, irmãos? Deus abençoe vocês, que seja a vontade de Deus para nós uma oração. Amém. Amém.